Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição de que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existência que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que véu encubra todos os dias precedentes ao que resumiste e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, instruídos uns, outros ainda ignorantes? Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se nos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais representa em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? À vista da sexta interrogação, acima, dirão naturalmente que o Hottentot é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hottentot é ou não um homem. Se é, por que ele é a sua raça? Porque ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos a raças caucásicas. Se não é, por que tentar fazer o cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujo espírito estão mais ou menos atrasados, porém todos os suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais confortante à justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeira, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados uns dos outros, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Segundo, um homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por causa sua, por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Terceiro, o que praticou mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisa cuja existência em nada dependeu dele? Quarto, trabalha-se continuamente para esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica esclarecido, bilhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe seja chegada. Qual a sorte desse último? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar a categoria idêntica dos outros? Quinta, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma haja feito por merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esse problema? Admita-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. E que ninguém fique excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos por que topem no caminho.
Essas questões facilmente se multiplicariam no infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitar-nos-emos a formular as ordens mais geral, como quer que seja, alegar-se a talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar essa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição à religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido? Entre povos cultos, uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência, uma vez provadas que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente, aparentemente, um antagonismo entre essas doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquele movimento da Terra. E dos períodos geológicos os quais à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados. Jamais o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especificamente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias já há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, deram a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhe falava. São Mateus capítulo 17. Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, no moral do Cristo, logo não é antirreligioso. Temos raciocinado abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da personalidade, da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais do que perder do que ganhar, tenho por amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos que nos parecera contrária à razão. Como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que vem dele, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda do homem. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação, é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela,
e que se dê ao trabalho de observar com paciência e preservação, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam a evidências, e os que lhe colocarem oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme o mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvidas a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se o homem não renascer da água e do vinho, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Veja adiante o parágrafo ressurreição.